vocês estão? Espero que, como todo mundo aqui, vocês estejam animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa feita especialmente para vocês. O tema da aula de hoje, História em Quadrinho, HQ. Já vai comentando aí se você gosta de ler HQ, se você costuma, onde você costuma ler, né, as HQs. Será que é no jornal? Será que é naquele velho e antigo gibi? Então, vai dizendo aí para mim onde você encontra História em Quadrinho que você lê. Para trazer a tua mensagem, quem está aqui é o professor Joanisson Soares. Bom dia, professor. E aí, será que eles vão interagir com a gente hoje? Olá, professora. Estou por aqui acompanhando, aguardando, né, chegar aqui as mensagens deles aqui, mas eu acredito que vão interagir bastante hoje sim. Começando, né, mais uma semana com muita disposição, muita alegria. Então eu imagino que realmente hoje teremos uma interação bastante diferente por aqui, né? Como a gente está sempre acompanhando, então você que está chegando por aí, não deixa a gente sozinho não. Começa a interagir que a gente vai estar aqui esperando. E para também fazer com que essa aula seja uma aula mais inclusiva, com que essa aula alcance um número ainda maior de estudantes, quem está aqui conosco hoje, ó, nossa querida Laisa, muito bom quando a Laisa está aqui, esse jeitinho tranquilo dela, né, sereno, faz com que a nossa aula fique mais leve e alcance aí um número muito maior de estudantes. Então, bem-vinda, querida Laisa, muito bom ter você aqui. E vamos embora trabalhar o tema, como eu já disse, História em Quadrinhos. Você costuma ler? Onde você encontra? Você gosta? Você gosta de produzir? Porque eu sei que tem gente assistindo aqui que apenas lê, não, gosta de ler e produzir. Cada gênero textual que a gente trabalha aqui, tem gente que gosta de colocar a mão na massa e isso é muito bom. Aqui eu trouxe algumas imagens de histórias em quadrinhos. Não sei se vocês conhecem, né? Amigão e sua turminha, mas aí, qual sua HQ preferida? Cita pra gente aí. O professor Givanilson está ali aguardando a tua resposta. Se não der para você comentar agora, porque tem gente que agora na hora do ao vivo está em sala de aula, né, na aula presencial e assiste a gente pelo YouTube, mas está valendo também, tá? Vai lá no canal do YouTube, comenta, responde, que na aula de amanhã eu falo no teu nome aqui. Observem aqui já por essa revistinha, né, por esse gibi, a gente já vê aí o colorido, nós já vemos os quadrinhos, a questão dos balões. Nesse aí que está aberto, você já percebe até também que nos gibis tem uma questão do passatempo. A geração de vocês não é uma geração assim que tem tanto acesso ao gibi quanto a geração da gente que estamos aqui, né? Tinha a banca de revista, não era isso, professor? Nas bancas tinha aqueles gibis, almanaques, a gente, né, lia, e tinha aí a questão dos passatempos, cruzadinha, jogo dos 7 erros. O senhor gostava, professor? Gostava bastante, eu gostava de ler muito gibis, gostava muito, assim. Hoje em dia, realmente, a gente tem a facilidade de ter acesso a vários também pela internet mesmo, né? Estamos naquela era tudo virtual, né? Tem a parte boa, mas como eu sempre digo aqui, aquela coisa impressa eu gosto, sabe? O contato, de manusear, é bacana. E você ainda encontra, tá? Tanto nas bancas de revista como nos sebos. É comum a gente encontrar aqueles gibis mais antigos. Tem gente que coleciona, tem itens de colecionador que valem muito dinheiro. Enfim, mas vamos voltar aqui para, especificamente, as histórias em quadrinhos. Você sabe o que são histórias em quadrinhos? Se eu pedisse para você definir para mim o que são histórias em quadrinhos, você saberia fazer, claro, com suas palavras. Já perguntei, né? Costuma ler história em quadrinhos? Acredito que sim, até porque nos livros didáticos de vocês, nas provinhas externas, nos cadernos de atividades, sempre tem questões com histórias em quadrinhos. Vamos ver a definição aqui. Histórias em quadrinhos, ou também chamada de HQ, já é a linguagem reduzida, né? É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Sabe ali, né? Aquela linha como a linha do horizonte. Pronto, não é na vertical, é na horizontal. Aí você vai dizer, professora, nas suas aulas, a senhora trabalhou em alguns momentos tirinha. É a mesma coisa? Se você acompanha todo dia e não perdeu a aula de tirinha, você sabe que tem muitas características que são parecidas, como os quadrinhos, os balões, o colorido, a linguagem verbal e não verbal, que daqui a pouco eu vou explicar novamente. Porém, como o nome já diz, tirinha é apenas uma tira.
tem 3, 4, 5 quadrinhos. No caso da HQ, pode ser uma folha inteira, inclusive um livro inteiro, uma revistinha inteira só com histórias em quadrinhos. Tá tranquilo? Essas histórias, no caso as HQs, elas possuem os fundamentos básicos da narrativa. Quais são esses fundamentos? Vamos lembrar lá, quinto ano, se quiser ler comigo, melhor ainda. Enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, como eu acabei de citar, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Eita, professora, eu até lembro que a senhora fala sempre isso, mas eu não estou conseguindo lembrar o que é verbal e não verbal. Verbal é essa linguagem aqui, ó, palavras. Toda a minha comunicação com vocês aqui foi verbal, ó, tem palavras, tem texto. E linguagem não verbal seria essa aqui, ó, imagens. Então, linguagem não verbal, linguagem verbal. Então, na HQ, você vai encontrar as personagens, que geralmente estão ali conversando através dos balões, que vamos ver daqui a pouquinho também a questão dos balões, mas às vezes existem apenas a personagem fazendo alguma ação, não tem nenhuma palavra, então é a linguagem não verbal. E quando mistura, professora, que no mesmo quadrinho tem linguagem verbal e não verbal, é uma linguagem mista, a palavra mista vem de mistura. Olha aqui, essas imagens são muito comuns de vocês encontrarem nas histórias em quadrinhos, nesses recursos visuais. Os artistas, eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. Observe que a palavra dentro está aqui entre aspas, já trabalhamos aqui, né? A questão dos sinais. Não é que você vai entrar de verdade, mas é aquela sensação de você estar participando da história. Então, se vem um balão, por exemplo, como esse, pode ser que a pessoa seja feliz, né? Ou então uma coisa assim, uma coisa mais exclamativa, mais eufórica. Pode ver que não é um balão comum, aquele redondinho. Então, tudo isso é usado, as cores, a maneira de desenhar o balão, se as letras estão em negrito, se estão na forma normal, se estão em itálico, que é bem curvadinho assim. Tudo é usado para trazer você, entre aspas, para dentro da história, você sentir o que as personagens ali estão sentindo. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, você que gosta de produzir, eu sei que tem estudante que ama produzir. E quando falo em HQ, quando estava em sala de aula, tinha aqueles alunos que amavam esse tipo de trabalho. Quando a gente solicitava que eles criassem a sua própria HQ, saía cada trabalho um mais lindo do que o outro. Não sei se é o seu caso, e espero que sim. Então, quando você vai produzir a HQ, tem o balão certo para o diálogo, tem um balão certo para o pensamento. Se a pessoa está gritando, é um tipo de balão. Se a pessoa está triste, é outro tipo de balão. Se é um diálogo entre os personagens também. Olhem aqui alguns exemplos. Esse aqui de cima. Você viu meu livro? É um balão de fala, né? Um balão bem comum que vocês vão encontrar sempre nas HQs. Olha o do pensamento aí, ó. Onde estará meu livro? Pode ver que tem uma bolinha como que saindo da cabecinha da personagem, está em forma de nuvem. Olha a cor também, no caso da cor branca, né? Aquela leveza. Veja a questão do grito. O balão aí tem um não bem grande. Está na cor vermelha, que é aquela cor bem chamativa, bem quente, né? Quem gosta de arte sabe que vermelho é uma cor chamada denominada cores quentes. Então, passa aí essa emoção da força do não. E esse não aí não foi um não tão tranquilo, não. Foi um não gritado, foi um não bem enérgico. Olha aí a forma de desenho do balão. Já abaixo, esse todo pontilhadinho, você tem aí o cochicho. Como ele faz? Olha os pontinhos, é todo pontilhadinho. Ó. Você percebe que as personagens estão falando num tom de voz bem mais baixo, estão cochichando, né? Quem sabe estão no meio de uma aula de matemática e lembra de uma coisa, quer contar para o colega e está ali cochichando. Não faz isso para não perder aí o conteúdo. Também temos o balão quando está apaixonado, aí vai em forma de coraçõezinhos, né? Tá aí nessa cor aí rosa choque, poderia também estar em vermelho. Enfim, e aí o balão também dá ideia. Como a ideia, concorda comigo que é um pensamento?
Então, as bolinhas estão saindo da cabecinha da personagem. Ficou bem pertinho da Laís aí, ó. Então, acho que a Laís está tendo aí uma boa ideia no meio. Será que ela está pensando aí numa ideia bacana para a próxima aula, para nos ajudar aqui? Então, acende essa lâmpada aí. Você, com certeza, já leu algum HQ com alguns, ou se não todos, esses balões. Ô, professora, só existem esses? Não. Existem inúmeros e você pode até criar o seu, inventar um balão novo, tem aí a sua liberdade para criar. Outro recurso, também trabalhamos isso aqui, bastante explorado, são quem? Elas, as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons, como por exemplo, cabrum, como o som de trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Olha aqui algumas onomatopeias aí aparecendo para você na sua tela. Esse monte de letrinha Z aparecendo, a gente percebe o quê? Que a pessoa vai o quê? Está dormindo. Se a personagem está ali deitada embaixo de uma árvore ou numa rede, e você vê esse monte de letrinha Z, você já sabe que está se referindo ao sono. Olha o splash aqui, ó. Tem a ver com água, quem sabe deu aquele mergulho ali na piscina, o bang, o pou, o puff. Então, são palavras que representam sons. Então, se alguém está chegando na porta e você escreve toque, toque, é uma onomatopeia. Já trabalhamos bastante isso aqui. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Hoje, no momento que estamos vivendo, a gente vê muito isso na forma online, tá? Existe impresso? Existe, mas é muito forte a questão online. E, professora, qual a origem da história em quadrinhos? Quem será que criou? Onde surgiu? Vamos ver bem rapidinho isso aqui, porque você sabe que o tempo da aula é curto, mas eu vou trazer algumas informações sobre onde começou no mundo e aqui também no Brasil. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada, aí está escrito Trute, tá, gente? Eu não sei se fala assim. A autoria é do americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Deixa eu abrir um parênteses aqui, as pessoas que estão nos assistindo, que sabem falar inglês fluentemente, me perdoem, tá? Eu não sei, então eu li mais ou menos como eu acho que é. Qualquer falha vão perdoando, tá bom? A personagem dessa HQ, ela comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos serviram como influência para a criação das HQs. E no Brasil? Quem será que foi o pioneiro? Quem será que trouxe esse tipo de gênero textual para o Brasil? Professor Givanilson, será que eles têm algum bom dia aí para gente? Ou eles estão apenas prestando atenção, pensando? Nesse momento eles estão aqui só acompanhando, prestando atenção em tudo que está sendo dito em mais uma aula, né, de história em quadrinho, que é sempre bom a gente acompanhar. Mas estão por aqui. Que bom saber disso. Mas não deixa de participar, tá joia? Mas vamos aqui, que ela já está caminhando para o final. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Você aí conhece? Eu conheço. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Olha esse senhor, ele é o Ziraldo, se você não sabe, ele foi quem criou o Menino Maluquinho, não é? Você gosta? Pronto, foi ele que trouxe para o Brasil, não para o Brasil, mas essa roupagem colorida que a gente conhece hoje, esse jeito que a gente conhece hoje, as HQs, foi o Ziraldo que trouxe com a Turma do Pererê, ó. Inclusive,
TV Cultura, não é? Tem aí, não sei se é um seriado, como é, mas eu gostava bastante de assistir a Turma do Pererê, porque traz muito dos personagens deles, são da nossa fauna, da nossa cultura. Tem o Saci, ó, o indígena, que os animais, são histórias bem bacanas, mas isso tudo começou aonde? Numa HQ. Em 1964, olha que coisa interessante, quinto ano, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Nesse clima de história, de língua portuguesa, todo mundo junto, vamos criar. Qual a minha proposta? Você vai produzir uma história em quadrinhos. Você pode escolher o tema que você quiser. Natureza, esporte, dia a dia. Professora, amei a ideia, mas como a senhora vai ter acesso? Mira no QR Code a câmera do teu celular. Lá você vai encontrar a maneira de mandar para mim a foto da tua HQ. Toda HQ que chegar para mim, eu vou expor aqui, dizer o teu nome, o nome da tua escola, do teu professor, da tua professora, e todo mundo aqui vai ficar feliz em ver a tua produção. Bacana? Então não deixa de mandar para mim, a tela tá aí. Aproveita no YouTube, como você estiver lá também, tem como você acessar aí por esse QR Code. Joia? Bom demais ter vocês aqui. Lembrando que a semana apenas está começando. Amanhã estamos aqui novamente te aguardando. Deixa eu agradecer a Lais aqui pela participação dela, pela participação também do professor Givanilson. Obrigada, professor. Por nada, estou por aqui e já aguardando a próxima aula também. É isso aí, então sai daí não, só se for tomar uma aguinha que você sai, mas volta rapidinho que matemática está chegando. Bom demais estar com vocês, aquele abraço, até a próxima.